Vou passar a palavra para o professor Mauro Costa. Depois da fala desta super figura aí, que devia ser presidente do Brasil, eu fico, vou falar bobagem aqui. Não é tão bobagem, são relatos de alunas. A história é memórias, como é que é? Mulheres mobilizando memória através da dança. Eu fiz uma seleção, já que eu não sou mulher, eu fiz uma seleção das minhas alunas do curso de terapia através da dança, que é um curso da Angel Viana, da Escola Angel Viana, que tem desde 2007 muitas turmas, e um trabalho de texto que é bastante interessante. Acabou que ficaram na minha seleção duas alunas de 2015 e 4, eu acho, de 2012, mas apenas porque são a seleção em função de serem relatos mais pessoais, em que essa correlação mulher-memória-dança dão mais relevo ao vivido, à memória corporal pessoal durante a experiência do curso. Talvez fosse melhor intitulá-la Mulher, Memória, Dança, Pensamento, guardando o modo singular como o pensamento se move no corpo sem órgãos. Um pensamento que dança. Eu esqueci de dizer, o título da minha fala é Dançando com o Corpo Sem Órgãos. E sou eu e Isadora Verli, Rita Iglesias, Cecília Magalhães Clemente, Daniela Socol, Leilane de Assis Santos e Mariana Mordente, cujos textos eu estou citando, e na verdade é o principal desse texto. Então, um pensamento que dança, citando Deleuze e Guattari, o corpo sem órgão não é um conceito, nem mesmo uma noção, são práticas. Quais são essas práticas suscitadas pelo corpo sem órgãos? Sem parâmetros, sem limites, bem precisamente, sem limites. Então vamos começar com a Isadora Verli, que é de 2015. Por que não caminhar com a cabeça, cantar com os sinos, ver com a pele, respirar com o ventre, coisa simples, entidade, corpo pleno? Citação do Deleuze e Guattari, 1996. Continuando ela. Fechar os olhos, ver com a totalidade do corpo, do próprio e do outro, sentir os átomos borbulhantes entre os corpos, sentir a pureza do meu próprio ser, do meu próprio movimento. É de tal maneira intensa que equilibra com o zero, sendo o zero um símbolo sem começo e fim. Me sinto eu em mim, no outro, outro em mim, no espaço, na respiração. Me sinto ser potente e infinito, com um grupo específico no determinado espaço de tempo, mas para além do perfeccionismo de Cronos, para a vida que vivo presente. Fala-se do corpo com o corpo, sendo ele um não-organismo. Estar não-organismo, para mim, é um presente, é estar presente. Uma questão marcante no movimento autêntico são as histórias pessoais. A conversa no início e fim da prática possibilita que cada um compartilhe suas experiências de movimento e vida. Foi inspirador testemunhar esses contos. Esses e outros foram diretamente atravessados pelos contos da manhã, pelo corpo sem órgãos, pelo xamanismo, pelos deuses, pelas frases e olhares de cada um, descobrindo e redescobrindo possibilidades de abertura. Eu não via como separar as matérias. Para mim, o movimento autêntico começava às 10 horas e a filosofia acabava às 17 horas. Nada mais corpo sem órgãos do que um corpo se movendo com autenticidade, seguindo suas próprias pulsões, estando o que quiser estar, homem, bicho, nada, estando emoção, com olhos abertos ou fechados, estando testemunho criativo em minha imaginação e contação de histórias, para o outro, sendo apenas minhas histórias. Minha vida refletida no espelho corpo-outro. O que nos separa é ar. Espaço entre os corpos, humanos ou não, que delimita espaço. Transforma-se em aconchego, trazendo calmaria, ou vira furacão, revelando a ira. Agora, Rita Iglesias, 2015.
No decorrer das 33 horas de aulas teóricas, em muitos momentos o corpo desejou vivenciar todos os conceitos e teorias expostas. Ao me deparar com a perspectiva da última aula, me veio a aspiração de criar com a turma uma vivência, uma experimentação, uma maneira de colocar em prática nosso saber adquirido ou sentido e finalizar nosso ciclo da disciplina de uma maneira lúdica, ultrapassando as fronteiras da simples teoria. Desde a aula inaugural da pós-graduação Terapia através do Movimento, o primeiro contato com o conceito do corpo sem órgãos muito me afetou. Conceito tão desconhecido, nunca antes utilizado por mim, que entretanto utilizava de palavras isoladamente que conhecia tão e a fundo pelo meu ofício, a medicina. Corpo, órgãos, organismo. Conceito que me apresentava Antonin Artaud, que por causa dessa mesma medicina foi afastado da vida e dos devires. Tudo ia por água abaixo para mim. O corpo sem órgãos não é um conceito, mas antes uma prática, um conjunto de práticas. A partir desse momento, e em todas as aulas, surgiram em mim pequenas percepções desencadeadas, não pela linguagem falada, mas pela significância de toda aquela novidade. Recordava intimidades fugazes com o meu corpo sem órgãos. Fui seduzida a entrar nos territórios de Artaud, de Deleuze e Guattari, de Carlos Castanheda, linguagens diferentes, algumas vezes me perdi, textos, livros, vídeos que ao mesmo tempo me confundiam, mas traziam lapsos de claritude irreproduzíveis a um terceiro. Eu apenas sentia. Um roteiro do que imaginei para o desfecho dessa disciplina. Eu talvez use uma música, vou usar a nova da Elza Soares, Pra Fuder. Elza Soares, a mulher do fim do mundo, pra fuder. Pra fuder tudo. Vou espalhar no chão figuras de corpos anatômicos com seus órgãos organizados e também uma figura de Artaud, um autorretrato. Vou começar usando luvas cirúrgicas esterilizadas para mexer nos papéis. Tudo asséptico, ajoelhada. Também vou usar gravuras dos surrealistas da série Cadavre Exquis, um jogo criado por eles em 1925, onde um completava o que o outro escrevia. O cadáver esquisito tinha como propósito colocar na mesma frase palavras inusitadas. Cada um intervém da maneira que deseja, porém dobrando o papel para que os demais colaboradores não tenham conhecimento do que foi escrito. Utilizo o jogo gráfico, figuras muito corpo sem órgãos. Aí quando o refrão tocar pra fuder, rasgo com raiva os corpos organizados. Afinal, o inimigo é o organismo, principalmente para mim. Não é lá original, mas é legítimo. Vou rasgar com muita alegria e vontade. Cecília Magalhães Clemente, 2012. Foi em um curso de formação para acompanhantes terapêuticos que tive contato pela primeira vez com alguns textos do Peter Paul Pelbart, o que me encantou de imediato. Em seguida, ele próprio participou de um seminário nessa clínica, onde fazia a formação, e sua figura provocou igualmente em mim um encantamento. Percebi que havia algo de radicalmente diferente. Ele estava falando sobre a loucura, mas de um modo poético, potencializando a esquizofrenia, sem retirar dela seu caráter de sofrimento. Foram necessários alguns anos após esse contato com Peter para que eu revivesse o sentimento produzido por aquele seminário e ao longo daquela formação. Meu descontentamento no campo da saúde mental, com uma prática bastante encerrada na psicanálise, me levou à Escola Angel Viana em uma busca por algo do sensível, do voltar-se para si, do cuidado com o corpo. Corpo e subjetivação, essas duas palavras juntas me atraíam muito. Prática e teoria produzidas e alimentadas pela política, poética, ética e estética. A disciplina Pensamento e Processo de Subjetivação me surpreendeu por ter se configurado como um espaço de reflexão fundamental, de discussão política e de pensamento acerca de nossas ações no mundo. Foram encontros perturbadores e isso era sempre muito bom. A leitura, as discussões, a troca com os colegas e com o professor, as experiências compartilhadas em sala de aula foram não apenas fundamentando um pensamento, mas reverberaram em mim, produzindo momentos de corpo sem órgãos, de criação pura, onde muitas vezes eu mesma não me reconhecia. Tais momentos ultrapassavam as vivências corporais na faculdade
e se expandiam em situações cotidianas. Já meu olhar e minha postura estavam sendo modificados, ou de alguma forma eu estava resgatando algo que vinha deixando passar, a possibilidade de encantamento com o mundo, o olhar do estrangeiro, uma posição de estranhamento em relação a tudo que me cerca e um reencontro com uma potência adormecida. Fui então ao encontro, agora por mim permitido, do corpo afeto, o corpo arte, o corpo político, o corpo poético, enfim, o corpo em toda a sua potência. Uma das marcas mais interessantes produzidas por esses encontros foi a experiência do coletivo. Passamos do estado de aglomeração de alunos frequentadores de um curso para o estado de coletivo, pessoas reunidas a partir de algo em comum e interessadas em criarem algo juntas, motivadas pelos efeitos das discussões em sala de aula, como também das experiências e percepções diversas de cada um. Já não éramos um aglomerado de indivíduos, mas atravessamentos múltiplos, articulação de diferenças, um potente fluxo de forças. Os encontros nos cafés após as aulas passaram a ser imprescindíveis. O compartilhamento das conexões que cada um fazia na troca com os demais nos ajudava a montar nossa caixa de ferramentas. E eu tinha a deliciosa sensação de que, mesmo com os conceitos complicados, com as leituras mais árduas, eu compreendia algo justamente porque ali algo me dizia respeito, reverberava em mim, fazia algum sentido, eu me enxergava. Começamos a nos configurar como um coletivo criador, já não era mais possível apenas uma discussão teórica, pois nossa caixa de ferramentas queria agir, dizer, produzir marcas. Lembro-me de um dos primeiros encontros em que as ideias iam surgindo, alimentadas pelos devaneios de um, pela criatividade de outra, e nos percebemos sem censuras ou críticas. Em mim, essa vivência de um coletivo pulsante, pensante e pulsante, produziu um movimento de escrita quase como um vômito. Fui para casa, depois de um desses encontros, e escrevi uma proposta que chamei de Tenda dos Sentidos. A impressão que tive, tamanha rapidez com que escrevi essa primeira versão do projeto, era que aquelas ideias, a motivação para sua realização, sempre estivera presente, embora de lado, adormecida. Acredito que a vivência do coletivo, enquanto fluxo de forças, foi o catalisador dessa escrita vômito que me deu grande prazer. Era isso, trazer à tona a memória do meu corpo sobre algo vivenciado da obra de Lygia Clark e Hélio de Sica, com a qual já havia entrado em contato a partir de leituras e disposições, além das vivências em aula, a partir da metodologia da Angel Viana. De repente, criar algo a partir da fusão das propostas dessas três figuras se tornou urgente. Quando apresentei a proposta ao grupo, percebi algo como um contágio. Mesmo aqueles que não conheciam esses artistas se apropriaram da ideia e juntos delineamos uma proposta de execução do projeto. Instalação sensorial, a Tenda dos Sentidos. Daniele Sokol. Desde o início das aulas, 2012, desde o início das aulas tenho refletido muito sobre os fluxos da vida. Esses fluxos de mudança que conduzem a nossa vida, como não há nada permanente que se move no mundo. E o que é uma vida se não movimento? Às vezes nossos egos identificados querem se segurar numa identidade fixa, mas a vida é uma transformação contínua. Nessas aulas da Angel Viana tenho vivenciado e me tornado mais consciente desses processos perpétuos de criação e recriação, de como os devires de um ser humano nunca acabam. O potencial de um corpo ou uma alma é uma questão que não tem uma resposta certa, pois todo corpo, todo indivíduo tem a sua própria história, desejos, e só através da experimentação e prudência pode descobrir seus limites do momento. Essa prática de não julgar, me comparando a outros, e ir além daquilo que foi estabelecido ou conhecido, me jogar no devir de tudo, o que meu corpo pode, está sendo um grande aprendizado e exercício. Em Vida Capital, Peter Pelbart diz: o que é um corpo ou um indivíduo ou um ser vivo, senão uma composição de velocidades e lentidões sobre um plano de imanência? Ora, cada corpo assim definido corresponde a um poder a cada corpo, corresponde a um poder de afetar ou ser afetado, de modo que podemos definir um indivíduo, seja ele animal ou homem, pelos afetos de que ele é capaz. E me pergunto, como posso experimentar a minha capacidade de afetar ou ser afetada? Como posso ganhar corpo? Como posso ir além das 50 poses estabelecidas e programadas do Pato Donald e criar outras formas para mover num espaço?
Nas aulas estou reconhecendo meu repertório de movimentos e as poses padronizadas que me delimitam em alguns momentos. Esse trânsito entre posturas de infinitas possibilidades pode libertar um corpo. Essas possibilidades de inventar e reinventar a minha corporeidade está me trazendo de volta ao meu corpo, a fim de reconhecer esses hábitos e movimentos limitados que contêm meu corpo e minha capacidade expressiva. O conceito do corpo sem órgãos tem me estimulado muito nesse aspecto, essa coleção de potenciais que posso experimentar e descobrir no processo criador, dentro de mim ou em conjunto com outros corpos. Essa investigação de mim mesma e a possibilidade de produção como uma potência de uma pessoa comum está abrindo meus olhos para ver que minha exigência, que não me deixa arriscar e criar, já que pensava que só gênios ou pessoas especiais pudessem inventar algo novo. Nas aulas vejo o potencial enorme das trocas que acontecem e como os movimentos das outras pessoas me tocam e me afetam e como muitas vezes acabo internalizando eles numa forma. As variações que emergem dessas contaminações são extremamente ricas, pois me permitem explorar formas que talvez normalmente não faria e podem me levar para outros movimentos e espaços. Nesse espaço de conexão ou fluidez, me perco como um indivíduo com identidade estabelecida e meu corpo faz aquilo que quer. A partir das sensações ou intuição corporal, invento novos corpos e novas possibilidades. Muitas vezes saía da aula com a sensação de que nosso grupo estava experimentando esse conceito do caldo quântico, como se nossas aulas fossem momentos de saborear um pouco desse caldo biopolítico, esse magma material e imaterial, corpo sem órgãos, que precede cada individuação, a potência ontológica comum que Pelbart descreve, como se as nossas aulas fossem um espaço coletivo de troca, onde tudo pode emergir, um lugar de muitos potenciais, onde novas formas de pensar, afetar e ser afetado estão sendo recriados e vividos. A forma que me vejo e como enxergo os momentos da vida que estou vivendo e como lido com as pessoas ao meu redor tem mudado muito por causa dessas aulas. Leilane de Assis Santos, 2012. É no movimento do corpo que a alma se eleva, se transforma, se doa. É quando o corpo mexe que a alma pede passagem, receita, sorriso. Sorriam, a moça diz. Sorriam para que o corpo feito alma se alegre, se destrave, flua. Brinquem, divirtam-se, troquem, construam um ritual, criem vida, som, alegria, emoção, contorno, corpo sem órgãos, subjetividade. Isso está entre aspas. Até entrar na pós-graduação, terapia através do movimento, não tinha consciência das minhas experiências de corpo sem órgãos. Por isso, a primeira que me lembro de ter vivido deu chão para a construção do texto acima. Ela se deu na aula corporal ministrada pela Angel Viana. Nunca havia sentido algo tão forte, tão fluido e tão potente. Ao final da aula, ela propôs a criação de um ritual que seria construído pelas pessoas que estavam na sala. Nessa aula foram juntas 3 turmas da pós-graduação do sábado, isso quer dizer mais de 50 pessoas. O que se deu nesse ritual foi a construção de corpos sem órgãos coletivamente. Ninguém sabia o que acontecia, o que aconteceria, ninguém planejou o que aconteceu, mas aconteceu e foi lindo. Sinto que a técnica Klaus Viana e a metodologia Angel Viana me proporcionaram ferramentas para preparar o meu corpo como instrumento do corpo sem órgãos, e as leituras dos textos propostos me ajudaram na reflexão das questões que fundamentam a minha aposta clínica no corpo e em sua potência. Acontece que, em meio às leituras e às vivências, meu corpo foi se tornando outro. Sou professora de psicomotricidade e até pouco tempo atendi em consultório. Logo depois da experiência descrita acima, alguma coisa aconteceu na minha escuta, no trabalho clínico, com meus pacientes e com meus alunos. E um dia, na aula de psicomotricidade, sugeri uma atividade que não estava funcionando com as crianças. Imediatamente comecei uma outra, que possibilitava que as crianças e eu experimentássemos o plano baixo, médio e alto. Em meio à atividade, fui transportada para mim, criança, fazendo o mesmo movimento que um dos alunos realizou. Aquilo me afetou completamente e me possibilitou criar outra atividade através do fluxo da anterior. Na clínica aconteceu algo parecido. Em algum momento de um dos atendimentos, parecia que meus ouvidos tinham se aberto. Parecia que era a primeira vez que ouvi aquela paciente dizer. A intervenção que fiz ao ouvi-la pela primeira vez nos permitiu criar um corpo afetivo
não sentido ainda. A cada olhar, palavra, sentido construído, íamos nos conectando sem saber como tinha começado e sem querer saber até onde ia. Foi impressionante como esse atendimento me permitiu uma abertura de intervenção inimaginável para mim. Era eu, como psicóloga, ajudando a me criar e me inventando psicóloga, devindo psicóloga. E o último texto é da Marina Mordente, 2012. Uma aluna da Vila Cruzeiro, na grandeza de seus 6 anos, Vila Cruzeiro é Maré também, né? Ou é alemão? É alemão. E ela fazia um trabalho lá, um trabalho com as crianças na Vila Cruzeiro. Na grandeza de seus 6 anos, tem absoluta certeza que nasceu homem e depois virou mulher. Pergunto como ela sabe disso e me responde que sabe porque sabe, ora. Sabe porque sente. Então, é verdade. Como ousaria questioná-la? Nós a chamamos de Quirico, por causa do filme que vimos juntas. Quirico é o menor ser do mundo, mas salva sua aldeia da ameaça da feiticeira. A nossa Quirico, que às vezes é Quiriqueia, sabe que não é menina porque nasceu biologicamente como mulher. Sabe ou lembra-se que a subjetividade se transforma, é um território que se faz. Enquanto as outras crianças jogam com facilidade os jogos que propomos, essa aluna fica à parte. Já não é exatamente menina nem menino, frequenta a igreja aos domingos e, além de falar sobre Jesus com a mesma intimidade que dança um hip hop muito louco, inspirado no filme Madagascar, transforma-se no faraó do Egito com apenas uma capa e entra em seu carro formado por cadeiras e mesas e um volante feito com um jogo de roleta quebrado. Quando Guattari fala de autopoiese, que compreendo simploriamente como processo de criação de subjetividade facilitada pelo acesso ao corpo sem órgãos, descreve o mecanismo utilizado na criação de objetos estéticos como recurso para a composição de territórios existenciais singulares. Diz que o mecanismo de isolar e separar segmentos semióticos de dados contextos e reformulá-los em outro, em um processo irreversível, pode produzir um destacamento de tal objeto de conotações tanto cognitivas quanto estéticas prévias. Assim, essa criança, como muitas outras, brinca com esse tipo de procedimento, intuitivamente miscigena múltiplos segmentos semióticos presentes em universos incorporais da igreja, da televisão, da família, da geografia e da cultura da favela, e em segmentos pré-verbais presentes nas intensidades proto-subjetivas e compõe seus próprios territórios estéticos. Faz isso sem nenhum tipo de hierarquia, classificação, julgamento. Em um ato antropofágico, como diria Rounick, cria um território ativo e criativo no presente. É uma máquina criativa a ponto de explodir, mas antes que isso aconteça, inteligentemente já se metamorfoseia em outras composições. Quando me vejo enrijecer demais, em certos corpos, invoco corporalmente, danço os gestos da minha aluna Quirico. Visito minha mãe. Estou no auge de uma crise alérgica que me paralisa. Não consigo respirar. Sinto-me prostrada. Sou catarro e meu catarro ocupa meus neurônios. Não diferencio nem sequer as sensações físicas. Sou secreção, 1000 vezes secreção. Torço para o dia acabar, para a morte daquela sensação chegar logo. Chamo minha mãe, que me olha na cama e diz: você ainda é um bebê, sabia? Rapidamente arrebato, nego sua colocação, utilizando-me do meu padrão teen, que persiste em superar a simbiose mãe-bebê a qualquer custo. Mas no instante seguinte, penso no que li do Daniel Stern, pensar que os distintos níveis de subjetivação presentes nos processos pré-verbais da criança se manterão paralelos ao longo da vida. Isso abre portas para experiências que antes não poderia nomear. Assim faço um esforço para respirar fundo e me refaço. Sou sim, mamãe, sou um bebê. E você também é um bebê. E ela me responde rapidamente, sem nunca ter escutado falar nas teorias de Stern, com uma certeza íntima: eu também sou um bebê. Viajamos para o Maranhão em maio de 2011
para apresentar na sexta semana de Teatro do Maranhão. BTGPT 140-59, câmbio. Era um trabalho recém-parido, em fase de experimentação. Foram diversas as premissas técnicas e conceituais que engendraram o processo de criação desse trabalho. Destaco apenas que sua metodologia foi criada para englobar uma multiplicidade de dramaturgias pessoais. Os modos como vivíamos os temas que queríamos tratar não nos deixavam, e tampouco queríamos, escapar da criação de formas que transitassem em relações entre macro e micropolítica. A criação do BTGPT deu-se na tentativa de construirmos uma investigação ao mesmo tempo íntima, pessoal e coletiva, sobre o que chamo hoje de processo de subjetivação. Perguntávamos sobre como os temas das teorias elegidas para o trabalho nos permeavam, quais eram e como se davam os nossos nós existenciais, nossos ritornelos. Ainda não tínhamos estudado diretamente a filosofia de Deleuze e Guattari, tanto que o nosso vocabulário para tratar desses assuntos é outro. Por exemplo, utilizamos-nos do tema corpo como campo de batalha para a investigação e criação de corpos personas que atualmente chamamos de travestis. Nomeamos travesti não por abarcarem diretamente questões relacionadas à constituição de gênero, mas por serem corpos que trabalham e vão às ruas para dançar suas idiosincrasias, corpos que vivem na tensão identitária, como muitas vezes vivem também as pessoas que constroem seus corpos de travesti. O corpo travesti que criamos nesse trabalho é um croma de nós mesmos, um exoesqueleto de um corpo e o próprio corpo simultaneamente. Ora é a Mariana que dança a travesti, ora sou a travesti que dança a Mariana. Estávamos então em São Luís do Maranhão. A operação aconteceu nas ruas do centro histórico, junto a outras performers locais que participaram de uma oficina que ministramos. Após havermos dançado espaços diversos de uma região da cidade, as trajetórias das travestis se encontraram em uma linda fonte azul, cuja lenda dizia que ali desembocava a boca da serpente que se arrastava nos submundos de São Luís. Assim, as 14 performers, quando chegaram nessa fonte, foram pouco a pouco se despindo de suas travestis até formarem, sob o silêncio total de pessoas que minutos antes haviam escutado o hino do Maranhão, tocado de forma desconjuntada por um menino e seu trompete, um paredão de corpos nus. Alguns meses depois, soubemos que essa imagem virou emblema de uma campanha de diversos estratos da sociedade civil pela revitalização da cidade histórica, castigada por anos de corrupção do governo dos Sarney. É isso aí.